Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece. Sistema réplica de habilidades. Capítulo 161. Gion estava sentada em seu escritório, polindo meticulosamente sua katana. Como candidata a almirante, Gion era uma espadachim excepcionalmente poderosa, com força que superava a maioria dos vice-almirantes. Somado ao que ela acreditava ser viagem no tempo, sua experiência de combate agora era quase inigualável entre os fuzileiros navais. Toque, toque, toque. Uma batida medida ecoou da porta. Gion levantou-se rapidamente e abriu-a. Como esperado, era o vice-almirante Tsuru. Tsuru e Gion compartilhavam um vínculo próximo, quase como uma família. Gion frequentemente confiava em Tsuru sempre que estava com problemas. Tsuru se acomodou em uma cadeira, com um sorriso gentil no rosto. Você pediu para me ver? O que está pensando? Gion sentou-se em frente a ela com uma expressão preocupada no rosto. Após um momento de hesitação, ela perguntou: Tsuru-san, existe alguma habilidade de Akuma no Mi que pode voltar o mundo vários anos atrás? Os olhos de Tsuru se arregalaram e ela balançou a cabeça com firmeza. Não. As habilidades de Akuma no Mi relacionadas ao tempo que eu conheço só podem afetar a linha do tempo pessoal do usuário. Rebobinar o mundo inteiro é impossível. O rosto de Gion caiu. Então, Noir é real ou não? Tsuru, vendo sua expressão aflita, riu. O que é isso? Você está ficando com medo do casamento? Os olhos de Gion se arregalaram e ela respondeu: Tsuru-san, eu nunca me casaria com ele. Tsuru balançou a cabeça, com um sorriso malicioso nos lábios enquanto observava a reação confusa de Gion. No ano em que Gion trouxe Noir de volta, um verdadeiro diabinho foi solto no campo de treinamento de Marineford. Em seu primeiro dia, esse encrenqueiro derrubou seu oficial superior e então, liderando um grupo de recrutas, exterminou sozinho uma tripulação pirata com uma recompensa de mais de 100 milhões de berries. Daquele dia em diante, Noir chamou a atenção de Garp Zephyr. Sua força cresceu exponencialmente a cada ano, e sua carreira dentro dos fuzileiros navais disparou. Tsuru ainda se lembrava do dia em que Noir derrotou todos os recrutas no campo de treinamento. Ele ficou diante deles, cheio de confiança, e declarou: Entrei para os fuzileiros navais por 2 motivos. 1. Fazer de Gion minha esposa. 2. Tornar-me marido de Gion. Nem preciso dizer que sua declaração causou um rebuliço. Muitos fuzileiros navais no quartel-general estavam competindo pela afeição de Gion, e Noir imediatamente fez inimigos de todos eles. O mais persistente desses rivais foi Tokikaki, agora candidato a almirante. Mas nem mesmo Tokikaki conseguiu ganhar terreno contra o astuto Noir. Foi só quando a própria Gion interveio que a comoção finalmente cessou. Fofoca era a natureza humana, afinal. Tsuru, com os olhos brilhando de diversão, perguntou: Você não tem sentimentos por Noir? Gion instintivamente se levantou, mas então sentou-se novamente, seus ombros caindo. Talvez, um pouco. Tsuru assentiu, satisfeita. Em todos os anos em que Noir esteve na marinha, proclamando seu desejo de se casar com Gion, ela nunca o repreendeu verdadeiramente. Houve até rumores de que eles ficaram noivos secretamente, sem o conhecimento dos superiores da marinha. Tsuru não acreditaria que não havia algo acontecendo entre eles. Mas então, uma carranca vincou sua testa. Então o que está te segurando? Você parece com medo de ficar com ele. Gion lutou internamente por um longo tempo antes de finalmente revelar o segredo que pesava em seu coração. Ela contou a história de Noir, tanto passada quanto presente, e explicou sua situação atual. Tsuru ouviu sua visão de mundo abalada até o âmago. Tsuru olhou para suas mãos em descrença, então rapidamente recuperou sua compostura. Se é uma ilusão, então a solução é simples. Gion olhou para Tsuru com olhos questionadores. Tsuru encontrou o olhar dela. Mate-o, e você estará livre. Mate Noir. Gion olhou para a katana em suas mãos, sua expressão era conflituosa. Sem a barreira de facções opostas, e depois de tantos anos juntos, Gion percebeu que Noir não era uma pessoa má. Ele era despreocupado e tranquilo, mas tinha seu próprio senso único de justiça. Inicialmente, ele nem sequer levantou uma lâmina para matar, e mesmo depois de ganhar imenso poder, ele ainda tinha uma reverência pela vida. Noir viu Gion, que o salvou como sua luz, e Gion, por sua vez, se apegou a ele. Um lampejo de esperança permaneceu no coração de Gion. Tsuru-san, podemos estar errados? Talvez. É realmente só. Tsuru franziu a testa para Gion e suspirou enquanto caminhava em direção à porta. Se você acredita que é verdade, então que assim seja. Gion recostou-se na cadeira, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Nesse momento Noir, vestido com seu casaco de justiça, entrou no escritório de Gion sem nem bater. Ao ver o rosto manchado de lágrimas de Gion, a testa de Noir franziu. Ele se aproximou dela e sussurrou: O que há de errado, Gion? Alguém te chateou? Gion não respondeu. Seu olhar gentil brilhando com lágrimas não derramadas encontrou de Noir. Noir, ela disse, vamos nos casar. Noir cambaleou para trás em choque. Gion finalmente tinha recuperado o juízo? Por que tão de repente? Isso parece uma armadilha. Gion deu um passo à frente, enterrando o rosto no peito de Noir, sua voz abafada. Assim você nunca vai me deixar. Noir coçou a cabeça, confuso. Eu nunca iria deixar ver. Gion riu baixinho, sua voz quase inaudível. Mesmo em uma ilusão, eu conseguiria matar você.
Enquanto Noir dentro da ilusão estava curtindo o momento romântico com Gion, o Noir real estava tendo uma experiência muito menos agradável. Noir e Puff sentaram-se em pequenos bancos, suportando o vento frio do mundo de Yumi e Yumi no Mi, encarando a forma inconsciente de Gion no chão. Uma sensação de desespero tomou conta deles. Gion era candidata a almirante, porque ela ainda não havia saído da ilusão. Puff olhou para Noir hesitantemente. Capitão, você acha que ela vai acordar? Noir hesitou, a incerteza se infiltrando em sua voz. Eu espero que sim. Gion estava deitada em um cobertor, coberta com uma colcha, como uma bela adormecida. De repente, seus longos cílios tremeram e seus olhos se abriram lentamente. Noir e Puff imediatamente se animaram. Gion sentou-se, encarando Noir em silêncio. Assim que Noir começou a se sentir desconfortável sob seu olhar, Gion sorriu de repente. Você encolheu de novo. Porque sinto que minha masculinidade está sendo questionada. Gion segurou seus seios fartos, um sorriso satisfeito enfeitando seus lábios. Ótimo. Meu corpo também voltou ao normal. Noir, completamente perplexo, declarou o óbvio. Você saiu da ilusão? Gion se levantou, alisando as rugas em seu uniforme. Claro, eu não sabia que você tinha esse tipo de habilidade. Noir coçou a cabeça timidamente. É a primeira vez que uso também, então é melhor não usá-lo novamente. Gion olhou para Noir e de repente sentiu um arrepio na espinha. Aquele olhar. Era o mesmo olhar que Robin lhe dava quando ele a irritava. Falando nisso, por que demorou tanto para você se libertar da ilusão? Noir perguntou intrigado. Gion ficou em silêncio, perdido em pensamentos. As memórias da ilusão estavam desaparecendo, mas algumas permaneciam vívidas. Sem saber, ela viveu uma vida inteira com Noir naquele mundo de sonho. Capítulo 162. Gion, olhando para Z e os outros fortemente amarrados, perguntou a Noir. Quanto tempo eu dormi? Noir pensou por um momento. Cerca de 6 ou 7 horas. Eu também estou bem cansado, para ser honesto. Puff assentiu. A nova habilidade do capitão era como hipnose. Era impossível acordar alguém dela. Gion suspirou com um tom estranho na voz. Só esse tempo. Noir bocejou intrigado. Por quê? Você não tem medo de mim? Gion zombou, sua voz cheia de confiança. Você pode ser presunçoso, narcisista e imprudente, mas não machucaria uma inimiga. Noir ficou surpreso. Como eu não sabia disso sobre mim? Ele enfrentou muitas oponentes femininas em seu tempo, e parecia. Eu realmente não matei nenhum deles. Com uma expressão severa, Noir invocou a lâmina amaldiçoada, lâmina do diabo, do submundo. Ele apontou a ponta para o nariz de Gion. Bem, então você pode ser o primeiro. Gion revirou os olhos e então avançou abruptamente em direção à lâmina. A mão de Noir estremeceu de surpresa, e a trajetória da lâmina do diabo mudou, cortando alguns fios do cabelo longo de Gion. Gion estendeu uma mão delicada e sacudiu a lâmina. Sem perder o ritmo, ela retrucou. Eu sei tudo sobre essa sua coisinha. Não tente me assustar com seus truques de espada. Noir estremeceu, apertando a virilha e se escondendo atrás de Puff. O que está acontecendo? A expressão de Puff era uma mistura de surpresa e preocupação. Então, com um floreio dramático, ele gritou. Capitão, você vai partir o coração de Robin. O rosto de Noir corou. Bobagem. Não tem nada acontecendo entre nós. Mas Puff, normalmente tão confiável, continuou seu lamento teatral, como se de repente tivesse se esclarecido. Saí por meia hora ontem à noite para fazer café para o capitão, e foi aí que você? Noir explodiu. Do que diabos você está falando? Você acha que eu tenho tempo de sacar minha arma em meia hora? Gion assentiu em concordância. Ele é bem energético, no entanto. Noir quase caiu de joelhos e implorou. Moça, quando nos tornamos tão próximos? Gion empurrou a cabeça de Noir para longe, rindo. Não se preocupe com isso. Embora ela falasse com leveza, um toque de tristeza persistia nos olhos de Gion. Ela sabia o tempo todo que era uma ilusão, mas estava relutante em acordar, agarrada ao sonho de um homem que a amava apenas. Agora, Noir estava diante dela, mas eles eram inimigos. A chance de amor entre eles provavelmente tinha acabado. Esse tipo de enredo cafona seria desfeito pelos leitores se estivesse em um romance. Um amor que duraria para sempre não era algo que alguém pudesse descartar facilmente, mesmo que fosse apenas um sonho. Foi por isso que o olhar de Gion pareceu tão peculiar para Noir, fazendo querer correr para as colinas. Puff olhou para Noir como se estivesse olhando para um canalha que abandonou suas responsabilidades depois de se divertir. Gion se espreguiçou languidamente, exibindo sua figura impressionante na frente de Noir sem um pingo de timidez. Então, o que você vai fazer? Me manter trancada aqui? Noir fez uma expressão feroz. Claro, vou resgatar você e os outros para os fuzileiros navais. Gion deu de ombros, imperturbável. Sem demonstrar medo, ela caminhou até Z e sentou-se ao lado dos fuzileiros navais capturados. Noir olhou para ela, uma dor de cabeça se formando. Por que meus olhos encantadores de repente parecem tão inúteis? A compreensão que Gion tinha dele era enervantemente profunda. Ela parecia conhecer seus pensamentos e desejos quase melhor do que sua própria mãe Belmer. Ela é como uma arma anti-Noir ambulante. Noir, furioso, virou-se para sair com Puff. Quando chegou à porta, Gion gritou. Lembre-se de mandar comida. Eu quero bife. Noir, que tinha acabado de se acalmar, quase explodiu de novo. Por que eu deveria te tratar como realeza? De jeito nenhum. Você pode arrancar meus 2 rins, e eu ainda não faria isso.
Depressa, querido, Gion ronronou, enviando-lhe um sorriso sedutor. Noir bateu a porta, enterrou o rosto nas mãos e gemeu para Puff, prepare a refeição dela. Puff assentiu seriamente. Dada a situação atual, eles não podiam se dar ao luxo de negligenciar suas necessidades alimentares. Se por algum milagre eles conseguissem uma nota 10 perfeita, eles precisavam estar preparados para receber seu capitão. Preciso procurar receitas para gestantes. Noir, observando Puff se apressar, estava cansado demais para explicar. Ele se dirigiu ao sistema em sua mente. Esses olhos enfeitiçados são muito poderosos. Essa habilidade não está mexendo com as emoções das pessoas? A voz calma e mecânica do sistema respondeu. O hospedeiro dentro da ilusão dos olhos feiticeiros é o verdadeiro você. Não há diferença. A ilusão apenas muda o histórico e a lealdade do hospedeiro, permitindo que Gion interaja com você sem quaisquer encargos ou reservas. Portanto, se Gion desenvolver sentimentos por você dentro da ilusão, esses sentimentos serão pelo seu verdadeiro eu, independentemente de sua lealdade. Se ao retornar à realidade, ela superar as diferenças em suas lealdades e ainda abrigar sentimentos genuínos por você, então a ilusão não desempenhou nenhum papel em sua afeição. Noir assentiu pensativamente. Ele não esperava receber uma lição sobre amor do sistema. Sistema. Cara, você tem uma namorada cibernética? Noir perguntou com um sorriso travesso. O sistema ficou em silêncio. Nair esperou, mas nenhuma resposta veio, deixando um silêncio constrangedor. Nair deu de ombros. Tudo bem, seja assim, seu sistema único para sempre. A noite passou com sua agitação habitual. Os piratas do submundo logo acordaram. Noir aproveitou a oportunidade para apresentar o mais novo membro, o recém-recrutado almirante Fugitora. Vendo o respeito de Noir pelo almirante, os membros mais velhos da tripulação sentiram uma pontada de ciúmes. Enel, autoproclamado deus e entusiasta de raios, foi o primeiro a expressar seu descontentamento. Ele olhou para Fugitora com indisfarçável aborrecimento. Ele só invoca meteoros inofensivos, e ele é um espadachim cego. Por que ele é tratado melhor do que eu? Percebendo o olhar de Enel, Noir sorriu maliciosamente. Se você não está convencido, por que não tem uma pequena disputa com Fugitora? Enel, facilmente provocado, aceitou imediatamente o desafio. Os dois saíram para o espaçoso convés do Thriller Bark. O resto da tripulação, ávida por entretenimento, seguiu o exemplo. Apenas Robin, que ficou ao lado de Noir, franziu a testa, seu nariz sensível se contraindo. Ela olhou para ele incisivamente. Com quem você dormiu ontem à noite? Noir congelou. Como ele deveria explicar isso? Se ele dissesse a verdade, ele ficaria olhando para uma linda mulher a noite toda, não faria nada, e então ela acordaria chamando-o de querido. Isso soou meio assustador. Capítulo 163. Noir, suando profusamente, observou Robin, ainda a bordo do Thriller Bark, cheirar o ar com desconfiança. Ela não sentiu cheiro de nada, sentiu? Aquela mulher tem um olfato sobre-humano? Dando uma desculpa, Noir saiu correndo para assistir à luta entre Enel e Fugitora. Robin suspirou, mas o seguiu calmamente. Como sempre, não havia necessidade de se preocupar com Noir, aquele idiota distraído, se envolvendo em algum caso romântico. A luta lá fora terminou rapidamente. Enel, com seu aqui rudimentar, não foi páreo para Fugitora. A força de combate de Enel era um mistério. Seu combate corpo a corpo era ruim, seu buzuchoco aqui era fraco, e sua observação aqui, impulsionado por sua fruta do diabo, era vantajoso apenas em seu alcance. Sua única força real era Goro Goro no Mi. Mesmo assim, ele deu trabalho para Fugitora. Afinal, o raio era uma das forças mais formidáveis da natureza. Enel jogou seu cajado dourado no chão em frustração. Desde que chegou ao Mar Azul, suas vitórias foram poucas e distantes entre si. Todas as pessoas no Mar Azul eram poderosas? Noir não se incomodou em explicar. Não havia vergonha em perder. Enel não parecia perceber o calibre dos oponentes que estava enfrentando. O treinamento de Akuma no Mi de Enel havia atingido um limite. Noir teria que supervisionar seu condicionamento físico e treinamento de Aki. Enquanto isso, Ace, depois de dias inconsciente, finalmente acordou. Liderados pelos piratas Spade, Noir chegou ao quarto onde Ace estava se recuperando. Envolto em bandagens manchadas de sangue, Ace, alheio à sua experiência de quase morte, cumprimentou Noir com um sorriso alegre e um tapinha caloroso no ombro. Parece que nós dois sobrevivemos, Noir. Noir tirou a mão de Ace do ombro dele. Sua recuperação é monstruosa. O confronto de Ace com Akainu foi um desentendimento, mas Ace conseguiu infligir danos significativos com um ataque quase suicida. Akainu provavelmente já havia se recuperado há muito tempo, enquanto Ace quase havia morrido. Para sobreviver a isso, o sangue do Rei Pirata é outra coisa. Ace riu. Sério? Eu pensei que todo mundo fosse assim. Você se recupera lentamente de lesões, Noir? Noir levantou o queixo orgulhosamente. Eu raramente me machuco. Certo, tudo bem, você venceu. Noir sentou-se ao lado da cama de Ace. Quais são seus planos? Você não está em condições de navegar agora. Ace assentiu em concordância. Capitão, talvez devêssemos ficar parados por um tempo até você se recuperar completamente. Ace abriu as mãos desamparadamente. Nós ofendemos um almirante da marinha. Onde podemos ficar? Noir coçou o queixo pensativamente. Nós vamos deixar você na Ilha dos Homens-Peixes. Tem o Puff e muitos outros Homens-Peixe e tritões a bordo. O rei da Ilha dos Homens-Peixe não nos dará problemas. Vocês podem se recuperar lá. O rosto de Ace caiu.
Eu queria me aventurar com você no novo mundo. Noir revirou os olhos. Pare de choramingar. Você sabe que eu não vou me juntar aos piratas Spade. Ace riu timidamente e abandonou o assunto. Se pudesse, Noir recrutaria Ace com prazer, mas sua identidade era muito sensível. Ele era o único filho do rei pirata, descendente do homem que os fuzileiros navais e o governo mundial mais temiam. Com essa linhagem, quando Ace ganhava força suficiente, um único chamado às armas reunia inúmeros indivíduos ambiciosos para sua causa. Essa era uma grande ameaça, uma que nem mesmo o título de Shichibukai de Noir conseguia esconder. Colocaria em perigo tanto Ace quanto ele mesmo. Enviar Ace para Barba Branca era a melhor opção. Barba Branca tinha o poder de protegê-lo. Afinal, Noir era amigo de Ace, não seu pai. Ele não podia se intrometer muito. Mas assim como na batalha recente, Ace quase se sacrificou para ajudar Noir. Noir não hesitaria em retribuir o favor se Ace precisasse dele. Ace, ainda fraco por causa dos ferimentos, gemeu. É tão chato não poder sair em aventuras. Noir riu, prestes a responder, quando o som de ronco encheu a sala. Isso foi rápido. Noir balançou a cabeça e saiu da sala, instruindo os piratas Spade. Cuidem bem dele. Depois de verificar Ace, Noir saiu e abriu um portal para o mundo exterior usando a habilidade de viagem ao submundo. Embora o submundo fosse seguro, também era incrivelmente deprimente. Muitas das pessoas que Noir havia resgatado estavam se aproximando do seu ponto de ruptura, embora tentassem esconder isso dele. Noir sabia disso, o que o deixou ainda mais ansioso para encontrar uma ilha adequada para uma base. Libertando todos do mundo sombrio, Noir se preparou para se despedir de Hancock. A Imperatriz veio apenas para uma breve visita e não ficaria muito tempo. De pé no convés do magnífico navio cuja, o perfume Yuda, Hancock olhou para Noir, com uma pitada de relutância em seus olhos. Adeus, Noir-sama. Ouvir o honorífico Sama de Hancock sempre dava arrepios em Noir. Acenando com um pequeno lenço como um pai mandando sua filha para a escola, Noir gritou, tchau boa. Tenha cuidado em sua jornada. As irmãs de Hancock, Sandersonia e Marigold, trocaram olhares. Noir-sama está falando conosco? Elas se perguntaram em voz alta. Então, eles ouviram Noir gritar novamente, e as irmãs de Boa também. As irmãs se animaram, ansiosas para ouvir o que Noir tinha a dizer a elas. Sanda, ou seria Mari? Vocês também tomem cuidado. As irmãs se jogaram contra a parede, desanimadas. Elas tinham criado esperanças. Noir nem se preocupou em lembrar seus nomes. Enquanto o navio de Hancock partia, Noir suspirou. Robin, vendo sua expressão melancólica, riu. Está triste por vê-la partir? Noir assentiu honestamente. É como quando os convidados saem da sua casa. Sempre parece um pouco vazio depois. Primeiro, Mihawk foi embora sem se despedir, depois seu novo amigo, Hancock, e logo ele teria que se separar de Ace. Noir sentiu a brisa suave do mar em seu rosto, um sorriso melancólico brincando em seus lábios. É assim que é no mar. Novos amigos vêm e vão, velhos amigos partem e se reencontram. Essa era a alegria agridoce de uma jornada marítima. Mas em meio às constantes despedidas, sempre havia alguns companheiros que ficavam, navegando ao lado dele, compartilhando a aventura. Esses companheiros, não muitos, talvez apenas o suficiente para formar uma tripulação. Enquanto Noir estava de pé à beira do mar, perdido em contemplação, quase compondo um poema em sua cabeça. O informante que ele havia deixado para trás em Sabaldi se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Capitão, encontramos aquele velho que você nos pediu para procurar. Os olhos de Noir brilharam. Eles encontraram Hyleg. Capítulo 164. O arquipélago de Sabaldi era um refúgio para talentos ocultos. Muitas figuras poderosas da primeira metade da Grand Line passaram por lá, e a mistura de beleza natural e ilegalidade da ilha fez dela um lugar ideal para se esconder. Liderado por um de seus companheiros de tripulação, Noir chegou a um edifício opulento. O rosto do companheiro de tripulação estava sombrio. Ele está lá. Parece que foi capturado. Puff olhou para cima, suas feições de homem-peixe escurecendo. Esta não é a casa de leilões de escravos? Noir cruzou os braços, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Na minha ilha? Alguém fez isso? Desde a chegada de Noir em Sabaldi, embora ele não tivesse proibido explicitamente, as casas de leilões de escravos sabiamente fecharam suas portas. Os clientes desses estabelecimentos eram tipicamente dragões celestiais, e as casas de leilão sabiam o que Noir havia feito com eles. Ninguém cruzou o caminho dos piratas do submundo nesta ilha. No entanto, ali estavam eles, alguém conduzindo descaradamente um leilão de escravos. Isso foi um ponto nevrálgico para todos os membros dos piratas do submundo. Puff abaixou a cabeça, seu rosto normalmente gentil cheio de raiva. Ele perguntou em voz baixa, capitão, o que devemos? Os olhos de Noir se estreitaram. Se eles querem abrir suas portas, significa que estão preparados para pagar o preço. Não vamos fingir que somos santos. Vamos acabar com isso. Puff assentiu ansiosamente com um brilho maligno nos olhos. Ele se virou e bateu palmas bruscamente. Os piratas do submundo entraram em ação. NYLPH, seu especialista em demolição residente, deu um passo à frente e bateu o punho na grande entrada. As portas aparentemente resistentes, laqueadas de vermelho, estilhaçaram-se sob a força do golpe, e cacos de madeira explodiram para dentro. A onda de choque percorreu o salão principal da casa de leilões. Lá dentro, um palco bem iluminado continha uma grande gaiola de ferro contendo crianças de várias idades e raças, tanto humanas quanto homens-peixe.
Do outro lado do palco, o leiloeiro, que momentos antes descrevia com entusiasmo a mercadoria, agora estava paralisado no chão, apontando um dedo trêmulo para a entrada e gaguejando. Diabo Noir! Em meio aos móveis virados e aos convidados em pânico, homens e mulheres ricos se agitavam aterrorizados, com os rostos empalidecendo à menção do nome de Noir. Todos eram nobres que gostavam de possuir escravos, mas desde que chegaram a Sabaldi, não conseguiam comprar nenhum devido à presença de Noir. Frustrados, eles ofereceram uma grande quantia e finalmente uma casa de leilões reabriu. Eles correram para o evento, ansiosos para adquirir novos escravos. Mas a sorte não estava do lado deles hoje. Eles nem tinham aquecido seus assentos quando o famoso pirata apareceu. O grupo de bandidos invadiu sem dizer uma palavra. Noir, envolto em um casaco de pele preto ameaçador, examinou a cena com um olhar arrepiante. Sua tripulação, cada um irradiando uma aura perigosa, estava ao lado dele, armas em punho, incluindo as jovens mulheres entre eles, todos prontos para uma luta. Noir gesticulou com a mão. Guardem a entrada. Soltem os escravos. O primeiro comando era para sua equipe, o segundo para a equipe da casa de leilões. A equipe destrancou rapidamente a gaiola no palco. As crianças, como se estivessem vendo a luz pela primeira vez, saíram correndo. Crianças de várias raças correram destemidamente em direção aos piratas do submundo, aglomerando-se atrás de Noir e contando em lágrimas suas provações. Eles ouviram histórias de escravos mais velhos sobre o pirata Noir, o libertador. Aos olhos de muitos escravos, Noir havia se tornado um símbolo de esperança, assim como Fischer Tiger antes dele. Noir gentilmente deu um tapinha nas costas das crianças e fixou um olhar frio no leiloeiro. É só isso? O leiloeiro, intimidado pelo olhar feroz, cambaleou para trás. Nesse momento, um homem de terno se aproximou. Ele ofereceu a Noir um cartão de visita com um sorriso bajulador. Senhor Noir, eu sou o dono deste estabelecimento. Podemos falar em particular? Noir nem olhou para o cartão, sem oferecer nenhuma cortesia. Não. O dono, com suor escorrendo da cabeça calva, forçou um sorriso. Senhor, por favor, diga-me o que você quer. Não dificulte as coisas para nós. Noir riu sombriamente. Então você está me oferecendo um suborno para continuar seu comércio de escravos? O dono assentiu ansiosamente, inclinando-se mais para perto de forma conspiratória. Embora você seja poderoso, senhor, nossos apoiadores estão entre os dragões celestiais de mais alta patente, os nobres entre os nobres, então. Hehe. Noir riu baixinho e deu um tapinha no ombro do dono. O coração do dono saltou de esperança, pensando que ele tinha fechado um acordo. Mas então Noir falou, sua voz assustadoramente casual. Retire a cabeça dele. Entendido. Os olhos do dono se arregalaram de terror, mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, um par de mãos frias agarrou seu crânio. Luxie apareceu silenciosamente atrás dele. Com um movimento rápido e brutal, ele quebrou o pescoço do dono, espalhando um jato de sangue pela sala. Ele literalmente havia removido a cabeça do homem. Luxie jogou a cabeça ensanguentada no chão. Os nobres mimados, testemunhando tamanha brutalidade, congelaram de terror, com as pernas tremendo. Alguns, tomados pelo medo, sujaram-se, deixando um odor pungente no ar. As mãos pálidas de Luxie estavam agora manchadas de vermelho, sangue pingando de seus punhos. E esses, nobres feios? Noir, caminhando em direção às câmaras internas da casa de leilões, onde os escravos eram mantidos, respondeu casualmente, faça o que achar melhor. Este era um estabelecimento de alta classe que lucrava com o sofrimento dos outros. Esses nobres não eram boas pessoas. Deixá-los nas mãos do implacável Luxie dificilmente era motivo de preocupação. Luxie assentiu. Assim que Noir entrou nas baías de escravos, ele se virou para o resto dos piratas do submundo e disse friamente, mate todos eles. Essas 3 palavras foram como um trovão para os nobres. Eles gritaram de terror. Não, você não pode. Somos nobres do mundo inteiro. Você não nos mataria. Você não pode fazer isso. Os piratas do submundo permaneceram impassíveis. Os sons de matança ecoaram do lado de fora, mas Noir não vacilou. Ele continuou andando em direção aos quartos escuros lá dentro. Um clarão de luz irrompeu da ponta do seu dedo, iluminando a grande câmara. A sala estava cheia de gaiolas de ferro, cada uma contendo escravos capturados. Noir imediatamente ordenou que sua tripulação os libertasse. Nesse momento, uma voz poderosa ecoou na escuridão. Você tem um lado muito cruel, meu jovem. Noir sorriu e se aproximou de uma das gaiolas. Lá dentro estava sentado um homem idoso com cabelos prateados. Rei das trevas Heilig, eu te encontrei. Ele usava óculos redondos e sem aro. Mesmo acorrentado, sua aura real era inegável. Heilig coçou a cabeça rindo. Então você veio me procurar, hein? Pena, eu esperava ganhar algum dinheiro para beber aqui. Noir caiu na gargalhada. Se vendendo porque está quebrado? Isso sim é criativo. Talvez eu tenha que tentar isso se eu for à falência. Capítulo 165. Heilig removeu sem esforço as algemas do pescoço, torceu as barras da gaiola com as próprias mãos e saiu. Olhando para o jovem diante dele, Heilig sorriu. Eu conheço você. Diabo Noir. Noir riu. Parece que fiz um nome para mim. Heilig tirou um pouco de poeira. De fato. Sequestrar dragões celestiais para pedir resgate. Só você poderia inventar algo assim. Noir sorriu levemente e abriu o painel de talentos de Heilig. Nome, Silvers Heilig.
Rei das Trevas qualidade de ouro. A taxa de crescimento de todos os 3 tipos de Haki muda dependendo da idade do usuário. Aos 17 anos, todos os tipos de Haki têm garantia de despertar e podem ser controlados livremente. Para cada ano mais velho, a qualidade e a quantidade de Haki aumentam em 30%. Esse efeito desaparece após os 40 anos, mas após os 70, ele declina em uma taxa dupla, caindo para o padrão mínimo. Mão direita do Rei Pirata qualidade ouro. Como braço direito de confiança de Gold Roger, ele recebe a proteção do destino. Onde quer que ele vá, as circunstâncias se alinham a seu favor. Sua sorte é incomparável. Enquanto Roger viveu, ele desfrutou de uma vida de paz e prosperidade. Após a morte de Roger, ele está destinado a conhecer o próximo escolhido. Mestre Mentor, qualidade púrpura. Heilig possui julgamento excepcional e habilidades de ensino. Qualquer aprendiz que ele toma sob sua proteção recebe um impulso em aptidão e a proteção do destino. O tempo que leva para seus aprendizes aprenderem novas habilidades é significativamente reduzido. Ele forma laços fortes com seus aprendizes, e eles nunca o trairão. Era comum que figuras poderosas no mundo de One Piece possuíssem pelo menos um talento de ouro. Não foi surpresa que Heilig tivesse 2. 2 talentos em particular chamaram a atenção de Noir. A mão direita do Rei Pirata parecia conceder uma espécie de bênção universal de fortuna, como se Heilig estivesse destinado a proteger o escolhido. O aumento de Haki de Rei das Trevas estava além das expectativas de Noir. Com esse talento, alguém poderia passivamente ficar mais forte simplesmente envelhecendo. No entanto, o declínio após os 70 anos era um problema. Noir estava planejando alcançar a imortalidade. Seu plano original era combinar o talento infusão ao Shoku de Shanks com o Rei das Trevas de Heilig para sintetizar um talento ouro escuro mutante. Mas essa restrição de idade o fez hesitar. Se Heilig não fosse adequado, outros usuários de Aoshoku que ele poderia considerar eram. Perdido em pensamentos, Noir não percebeu que Heilig o encarava com um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Heilig esfregou o pulso e sorriu. Noir, sua idade e potencial me lembram de alguém que eu conhecia. Noir, ainda preocupado, respondeu distraidamente, alguém que Heilig conhecia deve ter sido bastante notável. O olhar de Heilig ficou distante, uma expressão nostálgica em seu rosto. De fato, ele era muito forte. Gostaria de saber se você já ouviu falar dele. O nome dele era Douglas Bullet. O nome tirou Noir de seu devaneio. Douglas Bullet? Douglas Bullet, um ex-membro dos Piratas Roger, conhecido como Herdeiro do Diabo. Se Heilig não tivesse mencionado, Noir quase teria se esquecido desse personagem poderoso do filme Stampede. Bullet viveu na era de Roger. Em sua juventude, ele já era capaz de lutar em pé de igualdade com Heilig em seu auge. Noir até suspeitou que Bullet poderia ter escapado de Impel Down sem a intervenção de Luffy. Mais tarde, no Festival dos Piratas, os Fuzileiros Navais, o CP-0, os 7 Shichibukais, o Exército Revolucionário e os Supernovas da pior geração, todos esses renomados poderosos se reuniram para enfrentar um único homem, Douglas Bullet. A força e os talentos de Bullet eram inegáveis, especialmente sua maestria em Haki, particularmente ao Shoku e Busushoku. Uma poderia abalar uma ilha inteira, a outra poderia encerrá-la. Completamente absurdo. Porém, nem ele conseguiu superar o poder da armadura da trama. Batalhas não eram apenas sobre números e estatísticas. Se esse fosse o caso, todos poderiam muito bem se render sem lutar. Até os mais fortes podem ser derrotados por meio de números absolutos ou trabalho em equipe estratégico. Até um almirante tinha que ser cauteloso com uma garotinha. E se aquela garotinha fosse a Sugar? De qualquer forma, Douglas Bullet, o homem que forçou quase todas as grandes potências, exceto os Yonko, a se unirem contra ele, era o alvo ideal de Noir. Os olhos de Noir se iluminaram. Ele agarrou a mão de Heilig e a apertou animadamente. Como esperado do Rei das Trevas. Que sugestão excelente! Heilig olhou para Noir perplexa sem saber o que dizer. Eu sugeri alguma coisa? Acho que não. Heilig ajeitou seu traje. Então, por que você queria me ver? Originalmente, eu queria verificar seus talentos e copiá-los depois das atualizações do meu sistema. Mas agora, Noir sorriu e balançou a cabeça. Na verdade, não é nada agora. Heilig riu balançando a cabeça. Que garoto estranho. Nesse momento, a notificação do sistema soou. O anfitrião encontrou uma figura significativa. Recompensa emitida, uma cópia de carta de talento universal, habilidade de mestre construtor naval. Noir quase engasgou. Você sabe há quanto tempo estou esperando pela recompensa de Heilig? Ele presumiu que seria algo relacionado aqui. Mas, as recompensas desse maldito sistema não têm nada a ver com a força de uma pessoa. Mestre carpinteiro naval? Que bem isso tem para mim? Devo começar um negócio de construção naval para me sustentar? Após suas habituais reclamações internas sobre o sistema, Noir e sua equipe libertaram todos os escravos da mansão, seguindo sua rotina estabelecida de recrutá-los ou mandá-los para casa. Embora tedioso, Noir descobriu que escravos libertos eram excelentes companheiros de tripulação. A lealdade deles era inquestionável. Tendo suportado condições infernais, eles não hesitariam em proteger seu salvador, como os piratas do submundo demonstraram inúmeras vezes. E aqueles escolhidos para a escravidão, embora parecesse duro, muitas vezes possuíam habilidades ou talentos únicos.
Depois de acomodar os escravos libertos, Noir decidiu conversar com Rayleigh, na esperança de obter algumas informações sobre o treinamento aqui. Ao contrário de Luffy, Noir já tinha seu próprio estilo e sistema aqui estabelecidos, então não era necessário se tornar aprendiz formal de Rayleigh. No entanto, Rayleigh era uma lenda da era anterior. Até Noir se beneficiou muito da conversa deles. Aproveitando o bom humor de Rayleigh, Noir finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Ele queria que Rayleigh ensinasse Enel e os outros sobre Aki antes de zarparem novamente. Embora o próprio Aki de Noir fosse poderoso, ele não sabia como ensinar os outros. Ele confiava em Rayleigh para fazer um trabalho muito melhor. Rayleigh tomou um longo gole de sua bebida. Então, quanto você está disposto a pagar pelos meus serviços? Noir sentou-se em frente a Rayleigh. Enel sentou-se atentamente atrás dele, como uma criança prestes a ser mandada para a escola pelos pais. Só que nesse caso foi mais como puxar pauzinhos para cair nas graças do diretor. Noir, preparado para isso, sorriu misteriosamente e bateu palmas. Vários baques altos ecoaram do lado de fora. Rayleigh levantou uma sobrancelha e viu vários baús grandes de madeira cuidadosamente dispostos do lado de fora, cheios de vários vinhos finos e tesouros valiosos. Noir havia feito sua pesquisa. Rayleigh amava jogar e beber, mas estava perpetuamente sem fundos. Esses tesouros seriam mais do que suficientes. Capítulo 166. Rayleigh riu. Você certamente fez sua pesquisa. Bem, considerando todo esse tesouro, acho que posso dar uma mão. Noir sorriu. Embora ter Rayleigh assumindo Enel como um aprendiz formal fosse diferente de simplesmente tê-lo ajudando com o treinamento, Enel não era Luffy. Não havia necessidade de ser ganancioso. Para Rayleigh, Noir provavelmente era apenas um novato intrigante, alguém que ele achava interessante o suficiente para um pouco de conversa e camaradagem. Com o treinamento de Aki estabelecido, Rayleigh olhou para o pingente pendurado no pescoço de Noir, com uma expressão pensativa no rosto. Eu nunca teria imaginado que o infame diabo Noir era da realeza do reino de Noiten. Noir congelou e então perguntou rapidamente, você sabe sobre Noiten? Rayleigh balançou a cabeça. Só ouvi pedaços. Meu antigo capitão mencionou isso algumas vezes. Seu antigo capitão. Esse seria Gold Roger, o rei pirata. O que? O que ele disse? Rayleigh esfregou o queixo, tentando se lembrar. Só algumas observações de Roger. Ele disse que Noiten era uma nação corajosa. Ele mencionou que eles possuíam um Poneglyphoneglyphoneg e que haviam investigado a verdadeira história do mundo. Noir assentiu. Ele e Robin tinham discutido isso muitas vezes. Eles acreditavam que essa era a razão pela qual o governo mundial havia destruído Noiten. Um sorriso estranho se espalhou pelo rosto de Rayleigh quando ele revelou algo chocante. Não só isso, mas eles também estavam conduzindo todos os tipos de experimentos bizarros, todos relacionados a frutas do diabo. Ouvi dizer que eles estavam tentando criar um recipiente especial, um recipiente capaz de conter o poder de todas as Akuma no Mi do mundo, efetivamente transformando esse recipiente no usuário supremo de Akuma no Mi. Um suor frio escorreu pelas costas de Noir. Aquele experimento parecia uma tentativa de criar um deus. Diante disso, a destruição de Noiten parecia quase justificada. Rayleigh, vendo a expressão atordoada de Noir, continuou. Roger e eu éramos os únicos que sabíamos dessa especulação. Reagi da mesma forma que você está reagindo agora. De repente, Noir se lembrou de algo e perguntou. Eles conseguiram? Rayleigh balançou a cabeça. Certamente não. Noiten foi destruído, e todas as suas pesquisas e dados foram confiscados. Se eles tivessem completado aquela embarcação, tanto Noiten quanto o governo mundial teriam agido há muito tempo. Noir deu um suspiro de alívio, sentindo uma pontada de gratidão. Sinceramente, se tal ser existisse, até ele ficaria apavorado. Mas se for esse o caso, meu sistema poderia estar de alguma forma conectado à pesquisa de Noiten. Embora haja muita tecnologia avançada no mundo de One Piece, criar algo como um sistema. Isso parece um pouco absurdo, não é? Rayleigh pegou uma garrafa de saquê do lado de fora e tomou um longo gole. Essa pesquisa caiu nas mãos do governo. Com o desenvolvimento posterior do Vegapunk, eles conseguiram coisas como dar frutas do diabo a objetos inanimados e outras aplicações semelhantes. Nair assentiu, entendendo. A vasta pesquisa de Noiten combinada com o intelecto de nível genial de Vegapunk, tais avanços não eram surpreendentes. Juntando as informações que havia reunido, Noir percebeu que esse reino, fundado pelo clã D, claramente não era para brincadeira. Mais uma coisa, Rayleigh acrescentou casualmente. Os sobreviventes de Noiten parecem estar procurando por você. Procurando por mim? Noir ficou surpreso. Mihawk havia mencionado isso antes. Noir sabia que um grupo de sobreviventes de Noiten existia, e ele estava procurando por eles. Rayleigh acariciou sua barba. Eles causaram uma grande comoção em Sabaldi, atraindo até a atenção dos fuzileiros navais. Acredito que eles estavam procurando por você. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Noir. Parecia que os sobreviventes tinham de alguma forma descoberto sua identidade. Eles o estavam procurando para prometer lealdade e ajudá-lo a recuperar Noiten? Se assim for, a lealdade deles foi bastante tocante. Noir pressionou Rayleigh para obter mais informações sobre Noiten, mas nem mesmo o pirata experiente tinha mais nada a oferecer. Além do governo mundial, Rayleigh era provavelmente a fonte mais informada a que Noir tinha acesso. Ele teria que encontrar Noiten pessoalmente para descobrir mais segredos.
Com isso, Noir deixou Enel, Viper e Luxie sob a tutela de Heilig, esperando pacientemente que o revestimento da Arca Máxima fosse concluído. O processo de revestimento não demorou muito, mas Noir esperou intencionalmente por quase um mês, finalmente recebendo a tão esperada notificação de atualização do sistema. Atualização do sistema concluída. Novos recursos desbloqueados. A voz familiar, fria e mecânica encheu Noir com uma sensação de antecipação. O que há de novo? Me diga. Primeiro, as cartas de talento de Fruta do Diabo não são mais adquiridos por meio de interações com personagens da história. O anfitrião receberá automaticamente uma carta de talento por mês. Segundo, fazer amizade com personagens da história concede cartas de evolução de talentos, que podem ser usadas para melhorar os talentos do anfitrião abaixo da qualidade ouro negro uma vez. Terceiro, o hospedeiro não precisa mais de contato físico para copiar talentos. Cartas de talento podem ser usadas desde que o alvo esteja dentro da linha de visão do hospedeiro. Um breve silêncio se seguiu. Noir perguntou hesitantemente, é isso? Outra pausa. O sistema respondeu calmamente, sim, é só isso. Bem, isso não é ruim. As atualizações foram bastante úteis, especialmente a remoção do requisito de toque físico para cópia de talentos. Se não fosse por essa limitação, Noir teria copiado as habilidades de Kizaru há muito tempo. Ele não teria sido empinada por tanto tempo. Ter uma fonte consistente de cartas de talento também foi uma melhoria significativa. E em vez de adquirir talentos diretamente dos personagens da história, ele agora recebia cartas de evolução de talentos. Poder melhorar a qualidade dos talentos foi incrivelmente benéfico para a situação atual de Noir. Afinal, para criar um talento ouro escuro, ele precisava fundir 2 talentos ouro. Com as cartas de evolução, ele poderia melhorar diretamente a qualidade, poupando-se do trabalho de treinamento tedioso. Enquanto Noir explorava os novos recursos do sistema, Puff respeitosamente entrou na sala. Capitão, estamos prontos para partir. Noir se espreguiçou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Está na hora. Vamos para a Ilha dos Homens Peixe. Puff assentiu e saiu para informar a tripulação. Noir também chamou Enel de volta. O ensinamento de Heilig foi realmente eficaz. Em apenas alguns dias, Enel já havia compreendido os fundamentos do Aqui. Enquanto se preparavam para sair, Enel, normalmente tão convencido, parecia relutante em se separar de Heilig. Noir não conseguia deixar de se maravilhar com o carisma e habilidade de ensino de Heilig. Com a bandeira dos piratas do submundo erguida, o Arca Máxima coberto de bolhas desceu lentamente para a água. Noir estava no convés, gritando para Heilig que os estava acompanhando. Adeus, Heilig. Vamos lutar de novo algum dia. Heilig estava sentado de pernas cruzadas na praia, observando Noir e sua tripulação partirem com uma expressão pensativa no rosto. Embora o tempo que passaram juntos tenha sido curto, ele tinha a sensação de que Noir faria sucesso no mundo. Na era vindoura, a era dos piratas que Roger havia previsto, Diabo Noir sem dúvida deixaria sua marca. Capítulo 167. Uau! Então este é o mundo subaquático do Mar Azul. Enel exclamou, agarrando-se ao corrimão da Arca Máxima coberta de bolhas, emocionado. Viper empurrou Enel para o lado, seus olhos cheios de admiração. Eu nunca imaginei que as profundezas azuis seriam tão bonitas. Como habitantes das Ilhas Celestiais, Enel e Viper mergulharam nas nuvens do mar antes de ganhar seus poderes de Akuma no Mi. Mas o mar de nuvens não era nada comparado ao mundo vibrante do Mar Azul. Noir, segurando um caracol transponder, assobiava alegremente enquanto tirava fotos do cenário subaquático. Peixes nadando por perto, recifes de corais em uma deslumbrante variedade de cores. Essa foi uma experiência muito além de tudo que ele havia conhecido em sua vida anterior. Ser um senhor conquistador do mundo não é tudo. Às vezes, uma viagem cênica é tão recompensadora quanto. De repente, uma sombra surgiu sobre a Arca Máxima. Todos olharam para cima. Um enorme rei do mar, um polvo gigante com características faciais assustadoramente humanas e uma expressão de desdém pairava acima deles. Seus 8 tentáculos, grossos como pilares, alcançaram a Arca Máxima, criando uma enxurrada de bolhas nas profundezas do mar. Enel arregaçou as mangas, sua voz ecoando com presunção. Ei, você está procurando briga? Antes que Noir pudesse detê-lo, Enel conjurou um poderoso raio, lançando um enorme dragão de trovão em direção ao rei do mar. O revestimento de bolhas ao redor do navio ondulou precariamente. O relâmpago furioso, antes mesmo de atingir o polvo, explodiu na água. O clarão brilhante iluminou as profundezas escuras. O rei do mar, seu corpo convulsionando devido ao poderoso choque elétrico, revirou os olhos. Uma coluna de fumaça preta subia, carregando o cheiro de polvo grelhado. A bordo da Arca Máxima, Noir e os outros olhavam incrédulos. Noir, com seu cabelo agora um afro crespo, correu para frente e deu um soco na cabeça de Enel, repreendendo-o furiosamente. Você é estúpido? Vamos todos ser eletrocutados na água. Enel, tendo levado um soco sem razão aparente, estava prestes a retrucar quando viu os rostos escurecidos e os penteados afro de todos. Ele caiu na gargalhada. Ao ouvir a risada de Enel, Noir imediatamente o derrubou no chão, acompanhado de Luxie e Viper, que começaram a lhe dar uma surra sonora. Depois de um tempo, os três, sentindo-se muito melhor, olharam para o machucado e machucado Enel, que gaguejou um pedido de desculpas. Tão. De repente, Enel olhou para cima bruscamente. Seus olhos se fixaram em um ponto no fundo do mar. Noir franziu a testa. Alguém está vindo. E eles não estão usando uma nave. Homens-peixe, talvez.
À medida que a arca máxima se aproximava, um grupo de diversos homens-peixe apareceu. Noir estreitou os olhos. Ele notou um símbolo interessante em seus corpos. Um sol carmesim. Quase todo homem-peixe tinha marca. Era o emblema dos Piratas do Sol. Os Piratas do Sol, fundados por Fisher Tiger, consistiam principalmente de ex-escravos libertados de Mary Geoise. Eles cobriam suas marcas de cascos com o símbolo do sol como um sinal de sua libertação. Fisher Tiger estava morto. Esses homens-peixe devem ser subordinados de Jinbei. Jinbei ainda é um Shichibukai. Por que ele enviaria seus homens para nos interceptar? Antes que Noir pudesse perguntar, os homens-peixe se separaram, revelando uma figura azul e rechonchuda. Era um homem-peixe tubarão-baleia com sobrancelhas e costeletas selvagens e desgrenhadas, além de uma barba curta e espessa no queixo. Uma cicatriz em forma de raio atravessava seu olho esquerdo, e duas presas proeminentes se projetavam de sua mandíbula inferior, dando ao seu rosto redondo uma aparência ligeiramente ameaçadora. Os olhos de Noir se arregalaram. Esse sujeito, azul, era Jinbei? Ele está aqui pessoalmente? Ele não estaria realmente procurando por uma briga, estaria? Viper, incapaz de se conter por mais tempo, gritou. O que você quer? Não pense que estamos com medo só porque estamos debaixo d'água. Antes que ele pudesse terminar, Jinbei e os outros homens-peixe fizeram uma profunda reverência em direção à arca máxima. As palavras barulhentas de Viper pairavam no ar. Ele piscou, um pouco envergonhado. Jinbei, sua barriga redonda pressionada contra o chão, falou com uma voz profunda e respeitosa. Noir, agradecemos pelo que você fez por nossos irmãos homens-peixe. Noir relaxou. Ele finalmente entendeu as intenções de Jinbei. Depois de escapar de Mary Geoise, Noir instruiu Puff a contatar o rei Netuno da Ilha dos Homens-Peixe para providenciar o retorno dos escravos homens-peixe libertados. Netuno confiou a Jinbei a tarefa de resgatar seu povo. Tudo havia sido combinado, mas então os piratas do submundo se tornaram alvo de uma perseguição implacável do governo mundial e dos fuzileiros navais, tornando impossível para Jinbei encontrá-los. Jinbei e Netuno ouviram de Puff sobre as ações de Noir, espelhando o feito heróico de Fisher Tiger anos atrás. Isso encheu Jinbei de profundo respeito. Jinbei acreditava estar dando continuidade ao legado de Tiger, mas a aparição de Noir o fez perceber que havia outros por aí, indivíduos ainda mais ousados e corajosos. Durante a batalha em Sabaldi, Jinbei quis ajudar Noir, mas a luta terminou antes que ele pudesse chegar. Então, o cortês Jinbei esperou na entrada da Ilha dos Homens-Peixe por Noir e os outros. Deveria ter sido Jinbei quem escoltou os homens-peixe para casa, mas Noir acabou fazendo isso, e é por isso que Jinbei adotou uma atitude tão humilde. Jinbei permaneceu curvado, aparentemente esperando que Noir falasse. Noir estava prestes a provocá-lo um pouco, mas não conseguiu ser rude com alguém tão respeitoso. Noir suspirou e acenou com a mão desdenhosamente. Não foi nada, sério. Só um pequeno desvio. Jinbei levantou a cabeça ligeiramente. Obrigado. Ele então gesticulou em direção aos homens-peixe que o flanqueavam. As outras entradas para a Ilha dos Homens-Peixe são perigosas. Por favor, sigam-me. Capítulo 168. Com Jinbei, seu guia local, liderando o caminho, Noir e sua equipe finalmente encontraram um caminho claro. Um grande grupo de homens-peixe nadava à frente da arca máxima. Depois de algum tempo, os contornos da Ilha dos Homens-Peixe apareceram. Uma enorme barreira de bolhas semicircular envolvia toda a ilha, um paraíso fantástico aninhado no fundo do mar. Como Noir sabia, a barreira de bolhas consistia em duas camadas, com uma camada de ar presa entre elas. Se eles tivessem tentado entrar na Ilha dos Homens-Peixe por uma rota incorreta, seu revestimento de bolhas teria se desfeito automaticamente e se fundido à barreira da ilha. Alguns navios podem até ter caído da camada de ar intermediária, colidindo com a superfície da ilha e não deixando vestígios. Mesmo que conseguissem romper a barreira, os intrusos e sua embarcação corriam o risco de serem levados pelas fortes correntes internas. No entanto, as defesas da Ilha dos Homens-Peixe terminavam ali. Se alguém mexesse na barreira em si, a ilha ficaria completamente indefesa. À medida que se aproximavam da Ilha dos Homens-Peixe, Enel olhou com admiração para a visão magnífica, murmurando. A Ilha dos Homens-Peixe é ainda mais deslumbrante que Sabaldi. É como um paraíso subaquático. Se ocupássemos este lugar, a mente de Enel correu com possibilidades. Viper revirou os olhos. Mas como pode haver luz solar a 10.000 metros abaixo do mar? Noir fez uma pausa, percebendo que não conseguia se lembrar da explicação. A Ilha dos Homens-Peixe tinha um sol artificial. Kunis apontou para o céu dentro da bolha. Tem até céu e nuvens. Jinbei, ouvindo a conversa deles, ofereceu uma explicação. Embora estejamos bem abaixo do mar, uma árvore gigante chamada Árvore da Luz Solar Eva cresce perto da Ilha dos Homens-Peixes. Ela canaliza a luz do sol da superfície para nós, nos dando dia e noite. Chamamos esse fenômeno de bênção do sol. Por isso, quanto mais próxima uma casa estiver da luz do sol, mais desejável e cara ela será. Viper assentiu em compreensão. Os cidadãos da Ilha dos Homens-Peixe ansiavam pela luz do sol, assim como o povo de Skipieia ansiava pelo solo. Quanto mais elusivo algo era, mais precioso ele se tornava. Ter Jinbei como guia tornou a jornada ainda mais agradável. Finalmente, eles chegaram aos portões da Ilha dos Homens-Peixe. Lá dentro, o nível da água estava muito mais baixo. A tripulação finalmente conseguiu sair da bolha, e todos pularam para fora. Noir liderou o caminho, com Jinbei ao seu lado.
Sua Majestade, Rei Netuno, preparou um banquete no Palácio Ryugu, então, por favor, tenha paciência comigo por mais um pouco. Noir assentiu em compreensão. Ele precisava encontrar uma maneira de entrar no palácio para encontrar Shirahoshi de qualquer maneira. E então Jinbei os levou para o Palácio Ryugu. As decorações opulentas deslumbraram Noir mais uma vez. Quando eu reconstruir Noiten, certamente tornarei o palácio ainda mais luxuoso. Sob os olhos atentos dos guardas homens-peixe fortemente armados, Jinbei os escoltou até o salão principal. O rei Netuno de fato preparou um banquete luxuoso, uma variedade de iguarias da Ilha dos Homens-Peixe. Os alimentos básicos dos homens-peixe e tritões eram frutos do mar, o que soava bastante perturbador para os moradores da superfície, como uma forma de canibalismo. Os homens-peixe apreciavam carne e peixe, enquanto os tritões preferiam vieiras. Para seus convidados humanos, o banquete incluía uma variedade de pratos para atender seus gostos. Netuno desceu de seu trono, sua forma massiva bloqueando a luz do sol enquanto ele cumprimentava Noir com sinceridade. Obrigado por devolver nossas crianças, Senhor Noir. Noir acenou com a mão desdenhosamente. Não mencione isso. Não foi especificamente para seu benefício. Netuno relaxou visivelmente, seus olhos se encheram de apreciação. Ele ouviu sobre os feitos de Noir de seu antigo administrador, Puff, mas achou difícil de acreditar. Alguém poderia realmente irritar o todo-poderoso governo mundial apenas para libertar escravos? Quando Noir chegou à Ilha dos Homens-Peixe, Netuno instintivamente suspeitou de segundas intenções. Mas agora, vendo Noir pessoalmente, ele não sentiu nenhuma ganância, nenhum desejo por recompensa. Noir até parecia relutante em se envolver com ele. Noir olhou para a mesa do banquete onde Enel e os outros já tinham começado a festejar. Este velho Netuno realmente sabe falar. Quando Noir, impaciente, estava prestes a ir direto para a comida, Netuno finalmente deu um passo para o lado. Noir sentou-se à mesa, pegando um grande caranguejo com ambas as mãos, um suspiro de contentamento escapando de seus lábios. Obrigado pela hospitalidade. Netuno acariciou sua barba e riu. De nada, Senhor Noir. Ele fez uma pausa e continuou. Em relação aos homens-peixe e tritões que você resgatou, Noir deu um tapa na testa. Ele quase tinha esquecido. No espaçoso salão, Noir segurava uma perna de caranguejo em uma mão e seu espelho do submundo na outra. A luz das estrelas brilhava dentro do palácio. Conforme a luz desaparecia, inúmeras figuras se materializavam. Netuno olhou surpreso. A luz havia revelado um grande grupo de homens-peixe e tritões. Então, ele avistou um rosto familiar entre eles. Puff, seu antigo administrador. Puff sorriu e se aproximou de Noir, dirigindo-se a Netuno. Vossa Majestade, já faz um tempo. Os lábios de Netuno se curvaram em um sorriso. Seu retorno seguro é a melhor notícia que eu poderia ter pedido. Ele então se virou para Noir, sua gratidão evidente. Obrigado novamente por trazer meu povo de volta, Senhor Noir. Noir balançou a cabeça. Só cuide bem deles. Tem mais uma coisa. Ele levantou o espelho do submundo. Os piratas Spade se materializaram, Ace deitado em uma cama improvisada, olhando ao redor em confusão. Noir gesticulou em direção a Ace. Ele é um amigo meu. Ele está muito gravemente ferido. Eu esperava que ele pudesse se recuperar aqui por um tempo. Netuno concordou prontamente, sua voz retumbando enquanto ele batia no peito. Claro, a Ilha dos Homens-Peixes cuidará bem dele. Embora o amigo de Noir provavelmente fosse um pirata, e a Ilha dos Homens-Peixe guardasse um profundo ressentimento em relação aos humanos. Especialmente aos piratas humanos, Netuno não pôde recusar. Ele era um rei, afinal. Proteger um único pirata era uma questão pequena. Ace, percebendo que havia sido vendido para Netuno, revirou os olhos. Mas a visão do banquete diante dele rapidamente dissipou qualquer ressentimento persistente. Enquanto Ace se juntava à briga na mesa, Enel protegia sua comida e perguntou curiosamente: Netuno, por que sempre há armas voando sobre o palácio? Capítulo 169. Ao ouvir a pergunta de Enel, Noir sutilmente fez um sinal de positivo com o polegar e discretamente se inclinou para ouvir. Vanderdecken IX estava apaixonado pela princesa Shirahoshi. Consumido por ciúmes possessivos, ele usou seus poderes mato-mato no Mi para mirar nela, fazendo com que armas voassem constantemente de longe e a machucassem. Noir não tinha certeza de como abordar Shirahoshi, mas agora que Enel havia levantado a questão, ele poderia perguntar mais naturalmente. Netuno suspirou com a pergunta de Enel. Essa é minha filha. Ela foi amaldiçoada, então armas frequentemente voam em sua direção, causando-lhe dano. Ace, tendo se recuperado um pouco, entrou na conversa curioso. Sua filha? Então, ela é a princesa? Por que você não lidou com o culpado? Isso não resolveria o problema? Jinbei respondeu por Netuno. O nome do homem é Vanderdecken IX. Ele é um usuário de Akuma no Mi, e é difícil rastreá-lo. Ishu, ouvindo atentamente, ofereceu sua simpatia. Imagino que sua filha tenha sofrido muito. Netuno suspirou pesadamente, seu olhar abatido. Para proteger Shirahoshi, eu a confinei na torre de casca dura. Já faz quase 7 anos. Enel estremeceu. 7 anos em um lugar? Aquela princesa sereia deve ter uma paciência incrível. Noir, sentindo a oportunidade, falou. Posso conhecer a princesa Shirahoshi? Netuno hesitou, querendo recusar. Mas se abrirmos os portões da torre de casca dura, temo. Noir zombou. Aquela habilidade da Akuma no Mi? A menos que ele jogue uma ilha inteira em nós, é inútil contra mim. Jinbei assentiu em concordância. De fato, Vossa Majestade. Voltei ao palácio. Posso ajudar Noir.
Com 2 poderosos de nível Shichibukai oferecendo seu apoio, as preocupações de Netuno diminuíram. Ele se decidiu. Muito bem. Siga-me. Noir, interiormente satisfeito, seguiu Netuno até as profundezas do Palácio Ryugu. Eles chegaram diante de um castelo enorme e incrivelmente bem escondido. Viper ficou boquiaberto com a estrutura imponente. Digno de uma princesa de fato. Este lugar é enorme. Genbei abriu a boca, então hesitou. Este lugar pode parecer grande, mas na verdade é apenas o quarto da princesa Shiraoshi. Os portões da torre de casca dura estavam cheios de espadas, facas e outras armas afiadas. E à distância, outra saraivada de projéteis mortais foi lançada em direção a eles. Ishu franziu a testa levemente, prestes a usar suas habilidades para parar as armas que se aproximavam quando Noir levantou a mão para detê-lo. Up! Uma onda de energia carmesim irrompeu de Noir, formando uma barreira que repeliu todos os objetos voadores. Ao Shoku-Aki não podia ser treinado ativamente, mas ficava mais forte com a força de vontade do usuário. O Aki do Conquistador de Noir havia se tornado tão potente que agora podia afetar objetos físicos. Genbei, sentindo a aura aterrorizante que emanou brevemente de Noir, olhou para ele com uma mistura de admiração e apreensão. Que é o Shoku-Aki poderoso, e ele tem tanto controle sobre ele. Ele realmente é o Diabo Noir, aquele que escapou das garras das principais forças da marinha. Ao ver Noir desviar do ataque sem nem se mover, Netuno ficou tranquilo. Ele sinalizou para as guardas-sereias que flanqueavam o portão para abri-lo. Os pesados portões se abriram, e Netuno entrou na sala. A luz lentamente preencheu o vasto e mal iluminado espaço. A câmara outrora opulenta havia sido transformada. Conchas rosas adornavam as paredes, e até mesmo os objetos cotidianos eram decorados em um estilo rosa pastel encantadoramente feminino. Do outro lado do quarto, sob o brilho suave de pérolas luminosas, havia uma cama enorme ocupada por uma sereia igualmente enorme. A sereia, despertada pela luz, olhou para a entrada, seus olhos se arregalando de alegria. Pai! Uau! Mesmo sabendo que Shiraoshi era enorme, vê-la pessoalmente ainda foi um choque. No entanto, Noir conheceu o Ars, então o tamanho de Shiraoshi, combinado com sua natureza gentil, não o incomodou. O olho de Enel tremeu quando ele olhou para Netuno, que também era incrivelmente grande. Ele murmurou tal pai, tal filha. Viper assentiu silenciosamente. No entanto, ela não se parecia em nada com o pai. O cabelo longo e ondulado de Shiraoshi fluía atrás dela, etéreo e macio. Seus olhos azuis brilhantes e sua cauda rosa, com seus vários tons, aumentavam sua beleza inocente. Noir tinha visto muitas mulheres bonitas durante suas viagens, mas em termos de beleza absoluta, os traços delicados de Shiraoshi facilmente a colocavam entre suas 3 principais. Junto com seus seios fartos, ela era realmente uma visão de beleza incomparável. Noir sentiu um calor subindo em seu rosto. Shiraoshi, com o movimento de sua cauda magnífica, estava prestes a nadar para o lado de Netuno quando notou os humanos desconhecidos parados ao lado de seu pai. Ela parou, suas mãos nervosamente entrelaçadas na frente do peito, sua voz tremendo levemente. Pai, quem são eles? Ela é bem tímida. Netuno gentilmente acariciou a cabeça de Shiraoshi, a culpa apertando seu coração. Eles resgataram muitos homens peixe e tritões. Eles são amigos, Shiraoshi. Shiraoshi assentiu nervosamente, seus olhos disparando em direção a Noir e os outros. Quando ela os viu olhando para ela, ela rapidamente desviou o olhar. Noir, querendo aliviar a tensão, sorriu gentilmente e estendeu a mão. Meu nome é Noir. Sou o capitão dos piratas do submundo. Shiraoshi estremeceu levemente ao ouvir a mão estendida de Noir e olhou para o pai em busca de segurança. Netuno assentiu encorajadoramente e Shiraoshi estendeu hesitantemente sua própria mão, seus dedos delicados roçando os de Noir. Noir deu um suspiro de alívio. Fazia muito tempo, mesmo considerando sua vida anterior, desde que ele conheceu uma garota tão tímida. Apesar de seu tamanho, a natureza gentil de Shiraoshi era cativante, especialmente para as mulheres presentes. Kunis e Califa rapidamente começaram a conversar com Shiraoshi. Embora fossem principalmente Califa e Kunis falando, Shiraoshi ouviu atentamente, sua expressão tensa gradualmente suavizando em um sorriso. Netuno, vendo isso, finalmente relaxou um pouco. Mas sua preocupação logo retornou. Ele suspirou. Eu falei com Shiraoshi. Não consegui pegar o culpado que a atormenta, forçando-o a viver em um mundo tão perigoso, sem nem mesmo amigos. Noir tentou tranquilizá-lo. Não há muito que você possa fazer. Essa habilidade da Akuma no Mi é realmente problemática. Netuno assentiu melancolicamente. Robin cutucou o lado de Noir e sussurrou. Você não vai ajudá-la? Noir olhou para ela surpreso. Por que eu deveria ajudá-la? Você pediu especificamente para conhecer Shiraoshi. Não me diga que você só queria conversar? Noir coçou a cabeça e riu evasivamente. Ele veio conhecer Shiraoshi para copiar seu talento, é claro. Mas ele estava um pouco distraído por seus outros atributos. Capítulo 170. Ajudar Shiraoshi não estava fora de questão. Com Enel e Fugitora por perto, encontrar Vanderdeck em nono não deveria ser tão difícil. Mas primeiro, Noir precisava copiar os talentos de Shiraoshi. Ele ativou seu sistema e examinou discretamente o perfil de talento dela. Maior beleza do mundo, gentil. Talento dourado. Possui um dos rostos mais lindos do mundo. Passar por traumas gradualmente tornará sua personalidade mais dócil.
Aqueles próximos a ela ganham mais sorte, charme e talento de treinamento. Além disso, qualquer um que ganhe uma alta afinidade com ela nunca perderá essa consideração positiva. Comando de Poseidon, talento de ouro. Uma das 3 armas antigas capazes de destruir o mundo, Poseidon pode comandar todos os reis do mar do mundo, um dos poderes mais misteriosos deste mundo. Se o possuidor deste talento não for uma sereia, o número de reis do mar que eles podem controlar será significativamente reduzido. Ressonância empática, talento vermelho. Shirahoshi possui Aki de observação inato, herdado de sua mãe, Otohime. Quanto mais forte seu Aki de observação se torna, maior a chance de ler os pensamentos dos outros. Se for levado além de seus limites por meio de treinamento intenso, esse talento pode evoluir para um talento dourado, com uma chance de alterar a força aos valores e a consciência dos outros. Noir engasgou. Embora as habilidades de combate de Shirahoshi fossem atualmente insignificantes, seus talentos potenciais eram formidáveis. Como a arma anciã Poseidon, com um único comando, ela poderia desencadear ataques do Rei do Mar em todas as ilhas do mundo, mergulhando os 4 azuis no caos. E ela também possuía o Aki de observação inato, um poder ainda mais raro que o Aki do Conquistador. Otohime também era dotada de um extraordinário Aki de observação, o que lhe permitia ter empatia pelos outros e até mesmo influenciar seus pensamentos. De certa forma, essa habilidade era ainda mais assustadora que o comando de Poseidon. Se seu Aki de observação pudesse influenciar o mundo inteiro, as consequências seriam inimagináveis. Enquanto os outros não estavam prestando atenção, Noir guardou a Mera Mera no Mi e a Mané Mané no Mi em sua biblioteca de talentos e discretamente usou 2 cartas de cópia. O talento vermelho, ressonância empática, e o talento dourado, comando de Poseidon, surgiram através dele. Noir sentiu uma sensação de clareza inundá-lo. Era como uma pessoa míope finalmente colocando óculos. Observação aqui sempre sentiu como se estivesse olhando através de uma lente embaçada. Mas agora, com o talento de Shirahoshi, sua percepção era cristalina. Ele podia até sentir vagamente as emoções daqueles ao seu redor. Tão lamentável. Uma voz fraca ecoou em sua mente. O observação aqui de Noir, agindo por conta própria, expandiu-se brevemente antes de se retrair rapidamente. Ele agarrou a testa, uma expressão de dor no rosto. As novas propriedades do seu observação aqui eram avassaladoras. Era a voz do Robin? Noir olhou para Robin, mas sua expressão era ilegível. Não parecia o que ela estava pensando. Isto é telepatia real. Noir conhecia Robin bem. Às vezes, mesmo quando ela parecia calma na superfície, seu coração era mais compassivo do que o de qualquer outra pessoa. Oh, bem, eu copiei todos os talentos de Shirahoshi. Vou ajudá-la pelo bem de Robin. Noir virou-se para Enel. Você pode identificar de onde essas armas estão vindo? Embora a observação aqui da Noir fosse agora muito superior ao da Enel em qualidade e propriedades únicas, poucos no mundo inteiro conseguiam igualar o alcance da Enel. Enel levantou as mãos até as têmporas, fazendo uma pose estranha. Quase perdi, mas tem uma localização geral. Jinbei olhou para Enel com surpresa. Seu Aki pode chegar tão longe? Esse cara de orelhas compridas não parece grande coisa, e sua personalidade é um pouco desagradável, mas seu Aki é incrivelmente avançado. Jinbei olhou para Enel com um respeito renovado. Seu olhar intenso deixou Enel desconfortável. Noir, vagamente ciente dos pensamentos de Jinbei, reprimiu uma risada e pediu que Enel encontrasse Vanderdeck em nono rapidamente. Usar essa forma avançada de Aki de observação era incrivelmente desgastante, tanto mental quanto fisicamente, muito mais do que seu nível anterior de Aki. É realmente o mais alto nível do observação Aki. Se eu não tivesse uma vontade forte, eu poderia ser dominado por ele. Quanto a controlar os reis dos mares, ele manteria essa habilidade escondida por enquanto, um trunfo a ser usado quando necessário. Embora ele não fosse uma princesa sereia e seu controle sobre os reis dos mares fosse limitado, ele ainda poderia facilmente destruir uma ilha se exercesse todo o seu poder. Ele não podia deixar os fuzileiros navais saberem sobre essa habilidade, mesmo que eles não a conectassem à arma antiga Poseidon. Com a garantia de Noir, Netuno escolheu confiar no observação aqui de Enel. Ele convocou um grande grupo de guardas homens-peixe, e eles marcharam para fora do palácio Ryugu. Desta vez, até a princesa Shirahoshi se juntou a eles. Ela insistiu em ir junto. Embora Netuno estivesse preocupado, Noir não se opôs. Não só os principais membros dos piratas do submundo estavam presentes, mas eles também tinham Jinbei. O Cavaleiro do Mar certamente eles poderiam lidar com um Vanderdeck em nono obcecado? Além disso, levar Shirahoshi pode aumentar sua afinidade com ela e desbloquear uma recompensa do sistema. Netuno não os acompanhou. Em vez disso, ele enviou seus 3 filhos para proteger Shirahoshi. Fukabushi, o príncipe mais velho, olhou para Shirahoshi com preocupação. Shirahoshi, por que você não fica no palácio? Nós cuidaremos disso. Ryubushi, o segundo príncipe, acrescentou, sim, Vanderdeck em nono está mirando em você. É perigoso. Shirahoshi, normalmente mansa e obediente, balançou a cabeça firmemente. Sinto muito, irmãos, mas eu quero sair. Se Noir puder fazer Vanderdeck em nono parar de me atacar, eu poderei finalmente visitar o túmulo da mãe. Os 3 irmãos ficaram em silêncio. Shirahoshi era o mais próximo da rainha Otohime. Mas após a morte de sua mãe, Shirahoshi se tornou alvo dos poderes Mato-Mato no Mi de Vanderdeck em nono. Por causa disso, Shirahoshi nem conseguiu comparecer ao funeral de sua própria mãe.
Os olhos de Noir se estreitaram, uma aura vermelha escura irrompeu dele enquanto ele destruía o projétil que se aproximava. Isso está ficando irritante. Vanderdeck Nono estava atirando armas a cada 5 minutos. Seu namoro distorcido era realmente repulsivo. Enel apontou para um enorme naufrágio. Ele está lá. Noir, com a paciência se esgotando, deu um sorriso arrepiante ao esconderijo de Vanderdeck Nono. Sem dizer uma palavra, ele lançou seu ataque. Yazakani no Magatama. Imitando a técnica de Kizaru, Noir reuniu luz dourada em suas mãos, liberando uma saraivada de raios laser que choveram sobre a nave. O mundo subaquático, já escuro, mergulhou em ainda mais escuridão quando os raios levantaram uma tempestade de sedimentos. Droga! Quem me atacou? Um rugido furioso ecoou do navio. Um homem-peixe, também coberto de bolhas à prova d'água, emergiu, seu rosto coberto de sujeira, encarando os intrusos. Mas quando viu o lendário homem-peixe Jinbei, o Cavaleiro do Mar, liderando um grupo tão grande, ele quase deu meia volta e fugiu. O que diabos está acontecendo?